Oi, gente, meu nome é Monique, eu tenho 24 anos, sou missionária da comunidade de vida, na comunidade Shalom. Estou atualmente na missão de Itapipoca e hoje eu venho partilhar com vocês um pouco sobre o meu caminho no celibato pelo Reino dos Céus. Este é o meu segundo ano como celibatária, né? Uma experiência muito inicial ainda, né? De conversão, de conhecimento do que é a vida celibatária. Mas aqui eu vou partilhar um pouco sobre como eu fui identificando que Deus me chamava ao celibato e não ao matrimônio. Tudo começou em 2015, né? Nos meus 16 anos, eu tive a minha primeira experiência com o amor de Deus no seminário de vida. E naquele seminário de vida eu tive uma grande necessidade de totalidade, de dar tudo a Deus, né? Não sabia identificar exatamente como eu poderia fazer isso. Um ano depois, no grupo de oração, caminhando no grupo de oração, eu trilhei um caminho que na comunidade Shalom a gente chama de caminhada, né? Um caminho de amizade que a gente trilha com alguém que a gente deseja namorar, né? E nesse discernimento de 3 meses de aprofundamento, de amizade, eu fui identificando que a pessoa atrapalhava a minha caminhada com Deus, né? Como se a pessoa estivesse na frente de Deus, mesmo trilhando o mesmo caminho que eu no grupo de oração, no Shalom, enfim. E para mim aquele foi o primeiro sinal, porque mesmo tendo as inclinações naturais que todos nós temos, eu percebia que eu não me identificava com uma caminhada para Deus com outra pessoa, exclusiva para outra pessoa. Logo depois eu ingressei no vocacional Shalom e um dia uma irmã da obra rezando por mim em um momento de oração comunitária, Deus me dizia que me chamava um coração indiviso, e essa é uma das características do celibato. Nós somos chamados a ter um coração indiviso, aberto a todos os homens e exclusivo para Deus. Trilhei o meu caminho vocacional, né, naquela primeira etapa, que é o caminho do discernimento vocacional, se eu sou Shalom, se eu sou comunidade de vida ou aliança, e ingressei na comunidade de vida. No ano que eu ingressei, a comunidade, no seu retiro de escuta, divulgou, né, aquilo que Deus tinha falado na escuta. A comunidade Shalom, todos os anos, faz um retiro e escuta de Deus o que Deus tem para falar para a comunidade naquele ano. E naquele ano, uma das profecias falava dos jovens celibatários. Deus convocava, né, chamava novos jovens ao celibato, né, uma geração de jovens ao celibato. E essa geração de jovens chamados ao celibato era marcado muito pela intercessão, né, a vida oblativa e intercessora. E já no meu caminho, na obra Shalom, no grupo de oração, eu me sentia muito chamada à intercessão, principalmente aos jovens, né? E neles, com eles, as famílias, aos pobres, aos construtores da sociedade, a todos os homens. Mas como primazia, os jovens. Eu trabalhava com os jovens, né? Me dedicava aos jovens. E ali eu vi um grande sinal do chamado de Deus. Eu já me identifiquei com aquela profecia, né? Eu entendi que aquilo era para mim, né? Muitos jovens poderiam ser chamados a celibato, mas eu estava sendo chamada ao celibato, né? E a profecia dizia assim: neste tempo de grande ação do meu espírito, quero chamar jovens ao celibato. Quero a oferta de jovens que se sintam pequenos e fracos, que queiram se entregar por inteiro a mim, gestadas no ventre de Maria para ser uma vida oblativa e intercessora. E aquilo traduzia a minha vida. Depois que eu tive a minha experiência com Deus, eu me sentia muito fraca, muito pequena e insuficiente para corresponder à grandeza da vontade de Deus. E ao mesmo tempo eu tinha uma necessidade muito grande de dar todo o meu coração para Ele. E quando foi divulgada essa profecia, eu já entendia como postulante da comunidade de vida ali no meu primeiro ano de comunidade, que aquela profecia dizia sobre a minha vida. Então eu continuei o meu caminho vocacional e no meu segundo ano de discipulado eu comecei a concretamente aprofundar esse caminho. E eu comecei lendo e rezando com um livro que fala do matrimônio segundo a teologia do corpo, que é o No Coração do Evangelho.
E ele vai falando da belíssima vida, né, que é a vida matrimonial. E vendo a beleza da vida matrimonial e também morando com famílias missionárias da comunidade de vida, vendo famílias missionárias da comunidade de aliança ofertando suas vidas, eu ia me encantando por aquele estilo de vida, mas percebendo que eu não me identificava, né, com a oblação própria da mãe de família, né, da mãe dos filhos biológicos. E aí eu rezei com esse livro, né, e fui percebendo que eu não me sentia chamada àquilo. No matrimônio, a pessoa, né, o outro com o qual eu me uno, ele tem o objetivo de me levar para Deus. Eu preciso de alguém para comungar comigo em Deus, né? E no celibato, ter alguém exclusivo faz com que nós percamos a nossa visão de Deus, né? Que é o contrário do matrimônio. No matrimônio eu preciso de alguém para me levar para Deus. No celibato eu preciso ter o meu coração exclusivo para Deus. E é isso que eu sentia dentro de mim. Cada vez que eu ia lendo, né, eu ia percebendo que de fato eu me identificava com isso. E aí eu continuei o meu caminho de discernimento. Fiz um retiro que na comunidade a gente tem, que é o retiro de candidatos ao celibato, onde irmãos celibatários da comunidade de vida, da comunidade de aliança, vão partilhar, testemunhar os aspectos fundamentais do celibato. E após esse retiro, eu concretamente iniciei o caminho com um manual, né, que a gente tem também, rezando com os testemunhos, com as características, com os livros, né, A Virgindade, Celibato e Virgindade Hoje, Belo é o Amor Humano, conhecendo melhor os estados de vida e conhecendo melhor o estado de vida do celibato. E foi nesse caminho que eu fui percebendo que o Senhor me chamava a essa fecundidade máxima, né, que é o chamado do celibato. Ele que é exclusivo para Deus, com o coração indiviso aberto a todos, ele vive uma fecundidade máxima por meio da intercessão, daqueles que ele vê e daqueles que não são vistos por ele, mas que são frutos da oferta dele, na intercessão e na sua oferta de vida diária, né, no seu serviço diário. Fui aprofundando esse caminho, reconhecendo que a minha vida, para que eu fosse aquilo que eu realmente sou, com toda a potência que Deus me criou, eu precisava ser celibatária, porque Ele me criou assim. E essa seria a minha plena e perfeita alegria. E aí eu continuei esse caminho e Deus foi me dando sinais, né, por meio de passagens bíblicas que falavam da fecundidade daqueles que se dão totalmente a Deus, por meio dos acompanhamentos, por meio dos jovens. Principalmente eu pedi muito a Deus, né, como os jovens são a primazia do carisma Shalom, eu pedi a Deus que me falasse por meio dos jovens. E para partilhar um fato específico, uma vez eu rezando, Deus me deu uma passagem que me falava muito do celibato e da dimensão da fecundidade como mãe espiritual. E aí no meu aniversário, uma jovem que eu acompanhava rezou por mim e Deus deu a mesma passagem, né? E essa jovem falava da maternidade espiritual, que é uma característica muito forte do celibatário, né? A maternidade e a paternidade espiritual. E assim Deus foi me dando muitos sinais e pessoas que iam exigindo de mim que eu fosse celibatária, né? Todos que chegavam a mim, jovens, famílias, crianças, né? Aqueles que são os meus pais espirituais, sem saber, eles vinham me pedir aquilo que eu só podia dar sendo celibatária, né? Toda a minha disponibilidade missionária, que é própria do celibato, né? Tem lugares, tem coisas que uma mãe de família não pode fazer, porque a missão particular dela, primordial, é cuidar dos seus filhos. Mas o celibatário está lá para isso, né? Para ocupar esses lugares. E aí eu fui aprofundando esse caminho e no meu primeiro ano de consagração eu fiz, né, o pedido, e no segundo ano de consagração eu fiz os meus primeiros votos no celibato. E vou experimentando dessa graça de reconhecer que eu não disse não, né? Não disse não para o matrimônio, eu não disse não para outro estilo de vida, eu disse sim àquilo que eu sou, aquilo que Deus me criou para ser. E essa é a minha alegria, assim como as famílias na comunidade de vida, na comunidade de aliança,
correspondem às minhas necessidades de filha e de irmã, assim como o sacerdote corresponde às minhas necessidades de me reconciliar com Deus, de comungar. O meu celibato corresponde às necessidades dos jovens, das famílias, dos pobres, né, dos meus familiares. E o meu celibato é fonte de cura, né, é reparação de brechas para a humanidade, não por causa de mim especificamente, mas porque Deus realiza em mim a vontade dele e se concretiza aquilo que é a profecia da comunidade, né? Os fracos, os pequenos que foram eleitos por Deus para fazer parte desta geração, onde a Virgem Maria, né, vai à frente. Então foi dessa forma que eu fui identificando, né, como Deus me chama a esse estado de vida e vou podendo corresponder, conhecer, viver melhor. E essa é a minha plena alegria, né? Porque na medida que nós vamos lendo e rezando, nós vamos identificando como nós fomos criados para ser. E à medida que nós vamos correspondendo, nós vamos percebendo que nós cada vez mais somos aquilo que nós somos. É redundante, mas é essa a verdade, né? Quanto mais celibatária eu sou, mais eu sou o que eu sou de verdade. E essa é a minha alegria. E foi esse o caminho que eu trilhei, né? De acompanhamentos, leituras, muita oração, revisão da minha história de vida, identificando que realmente ninguém podia ocupar o lugar que existe no meu coração. No coração do celibatário existe uma necessidade muito grande de amor e onde o homem não pode ocupar. Não é suficiente o homem ocupar esse lugar e não é suficiente amar somente o homem, mas amar a Deus com exclusividade para amar bem os homens. E o nosso estado de vida é discernido em vista disso, em vista de amar o outro. Então eu amo o outro com totalidade sendo celibatária. Assim como alguém que é chamado ao matrimônio só pode amar alguém com totalidade, vivendo o seu estado de vida, aquilo que Deus escolheu. E essa é a nossa alegria, essa é a minha alegria. Espero que tenha ajudado a você a discernir o seu estado de vida, a assumir aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, porque essa é a nossa alegria. Shalom!